Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a épica e incrível Instant Gaming. Portanto, na Instant Gaming vocês podem adquirir uma data de jogos para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo, como Stellar Blade, que está agora para sair amanhã, para PC, ok? Tem também Elden Ring Night Rain aqui a um preço fantástico, The Precinct também, Last of Us para PC Remastered, Days Gone aqui a um preço épico e uma data de outros jogos a preços mesmo muito bons. Portanto, Rematch também está prestes a sair daqui a 8 dias, uma nova expansão do Sims, Wuchang Fallen Feathers, por exemplo, também. Tem aqui uma data de jogos a preços mesmo incríveis e que podem adquirir com um descontaço monstro. Portanto, se quiserem, venham aqui à Instant, visitem o site, deem browse, vejam o que é que vos faz mais sentido comprar. E também podem, obviamente, participar no meu giveaway que eu faço todos os meses. Portanto, basta carregarem no link que está nos comentários afixados, entrarem no giveaway, participarem. E no final do mês, se ganharem, dá-vos a escolha de um jogo qualquer ao vosso gosto. Vocês podem selecionar e recebem a chave. É muito fixe e é completamente gratuito. Portanto, podem fazê-lo à vontade. Portanto, olhem, visitem a Instant e divirtam-se, malta. Portanto, no vídeo de hoje, amigos, vamos ter que falar sobre dois acontecimentos bastante desagradáveis. O primeiro foi uma agressão, um ataque a adeptos do Futebol Clube do Porto por parte de adeptos do Sporting, ok? Que aconteceu de forma completamente desmedida. Portanto, alguns adeptos do Porto estavam, neste caso, a iniciar uma viagem de regresso à cidade invicta, ok? Depois de um jogo de hóquei, a quando de terem sido apedrejados e alvo de arremesso de artefactos pirotécnicos para dentro do carro, ok? Onde estavam. Portanto, neste caso, os ocupantes só tiveram tempo para fugir. Há vídeo, já vos vou passar. Dois deles tiveram que ser transportados para o Hospital Santa Maria por causa da gravidade dos seus ferimentos. Portanto, neste caso, o ataque não causou vítimas mortais, mas foi grave o suficiente para estas pessoas terem que ser transportadas para o hospital. Portanto, eu vou-vos mostrar o vídeo. É este o vídeo em causa, ok? Oh meu Deus, olha isto! Olha-me isto, olha-me isto! Oh meu Deus! Jesus Cristo, Jesus Cristo! Ai meu Deus! Alguém chama a polícia! Cristo do céu! Jesus Cristo do céu! Oh, o carro está a pegar fogo! Saia daí, pá! Pá, completamente surreal o que vimos aqui. Honestamente, pá, já várias pessoas, incluindo o Sporting enquanto instituição, repudiaram este ataque. Pá, isto não tem lugar absolutamente nenhum no desporto. Epá, e a mim choca-me como é que é possível que continuem a acontecer coisas destas, principalmente depois de tanta situação que já aconteceu e que até vitimou pessoas, principalmente um adepto do Sporting que foi vítima de um ataque também com um very light e faleceu no estádio do Jamor. Depois disso, os próprios sportingistas fazerem este tipo de coisas é completamente surreal. Pá, a violência não tem lugar nenhum no desporto. Estas pessoas deviam claramente repensar o comportamento que tiveram e eu acho que deveria efetivamente existir pena para este tipo de ataques. Pá, espero que sejam identificados, espero que sejam criminalizados e espero que o próprio Sporting os proíba de visitarem este tipo de jogos, neste caso sendo o hóquei ou qualquer outro desporto. Espero mesmo que estas pessoas sejam banidas de visitar as instalações do Sporting. É completamente surreal este tipo de acontecimento. Pá, e eu sinto mesmo nojo absoluto em relação a isto. Outra situação que também aconteceu lamentavelmente foi uma agressão a um ator da companhia A Barraca, ok? Que é quando uma peça de teatro que se ia realizar foi basicamente agredido por um grupo de neonazis com cartazes e programas, ok? Com algumas frases xenófobas. Portanto, basicamente isto aconteceu em Lisboa, num espetáculo que ia acontecer de entrada livre em homenagem a Camões, e portanto este ator, Adérito Lopes, sofreu um soco com uma soqueira, ok? Que lhe causou ferimentos no olho e cortes no rosto.
tendo necessitado de ser suturado no hospital. Okay? Quem falou muito sobre isto foi Maria de Céu Guerra, que é uma excelente atriz e uma grande senhora, e falou basicamente sobre esta agressão. Disse que o adérito estava muito combalido e que era uma situação bastante traumatizante para ele, como as pessoas devem calcular. Os outros restantes atores, eles entraram 3, portanto estavam 3 atores a chegar para a peça, 2 deles foram provocados e um terceiro, neste caso adérito, foi agredido violentamente e ficou com um olho ferido, basicamente. Portanto, ele foi depois assistido no hospital e neste caso parece que se encontra já teve alta, já se encontra a recuperar desta agressão. Neste caso, esta peça acabou por não acontecer, ok? Portanto, não se realizou a peça e isto, a única coisa que provoca é um medo desmedido nestas pessoas. É um atentado à liberdade de expressão, foi o que disse a nossa Ministra da Cultura, ok? Que repudiou imediatamente este acontecimento. A Casa do Artista também condenou a violência. E portanto as pessoas estão-se a manifestar contra isto, como é lógico, e como já se percebeu, aliás a PSP já disse ao Diário de Notícias que o alegado agressor foi identificado e está ligado à extrema-direita. Portanto, é completamente surreal, tanto um caso como o outro, porque a mim aquilo que me causa mais impressão é que no primeiro caso, no caso dos agressores do Sporting, eram jovens nitidamente, e a mim choca-me como é que é possível malta nova ter esta postura, sabendo de outros acontecimentos e de outras coisas que já aconteceram no passado, ter esta postura em relação a clubismos ridículos. E no segundo acontecimento, em relação à política, as pessoas agredirem-se por causa de política é completamente surreal. Nem se percebe muito bem em que contornos é que isto aconteceu. As pessoas chegaram para ir realizar uma peça de teatro, que é uma peça de teatro em homenagem a Camões, que é um dos símbolos da nação. Ter esta pessoa ser agredida desta forma, é para mim completamente absurdo. E a única coisa que tem acontecido nos últimos anos é que tem-se permitido que estas pessoas possam voltar à atividade, à luz do dia, fazer este tipo de coisas sem qualquer tipo de consequência. É mesmo completamente assustador, ok? O panorama português está a mudar. Existem estes casos de violência que todos nós devíamos repudiar, que é completamente surreal que as pessoas sejam agredidas por causa de convicções que têm. No caso do adérito, uma pessoa que ia literalmente exercer a sua liberdade de expressão e ir contracenar numa peça de teatro, que é uma coisa completamente inofensiva. A sala estava cheia, preparava-se para ver um espetáculo incrível. É uma coisa que faz parte da nossa cultura, e que hajam pessoas que o tentem silenciar, para mim é completamente descabido. Eu espero genuinamente que em ambos os casos as pessoas se descubra quem é que foram os culpados, que se identifiquem os culpados, que sejam presentes a tribunal. Neste caso, a Maria de Céu Guerra até encorajou o adérito a entrar em um processo legal até às últimas instâncias para conseguir obter alguma justiça deste caso. E eu acho que temos que ter algum pulso firme em Portugal para este tipo de coisas, porque haver agressões por causa de política e futebol ou desporto no geral é um completo absurdo, ok? Principalmente quando essas agressões podem levar efetivamente à morte de alguém. Vocês levarem com um soco com uma soqueira é perigosíssimo, ok? E obviamente estarem dentro de um carro e levarem com very lights e com pedras também, acho que tudo indica que poderia ter levado efetivamente à morte destas pessoas. Portanto, que hajam pessoas com coragem de fazer isto em plena luz do dia é aquilo que me choca. E espero genuinamente que as autoridades estejam em cima disto e que corrijam este tipo de comportamentos, porque se continuarmos a permitir que estas pessoas tenham a oportunidade para fazerem aquilo que bem lhes apetece, vamos estar a abrir um precedente gigantesco. Para além disso, queria destacar um discurso que vi de uma atriz excelente também, que faz parte do nosso elenco incrível de atores. Deixa-me só aqui parar. Neste caso foi a Lídia Jorge, que fez um discurso no dia 10 de junho, okay? Portanto, nas comemorações do feriado de ontem. E eu vou-vos passar este discurso porque eu acho que é tão bom que tem mesmo que ser passado aqui. Portanto, deixem-me só aqui. Shakespeare, Cervantes e Camões. Os 3 autores perceberam bem que em dado momento é possível que figuras enlouquecidas, emergidas do campo da psicopatologia, assaltem o poder e subvertam todas as regras da boa convivência. Quando ficarem em causa os fundamentos institucionais, científicos, éticos, políticos e os pilares de relação de inteligência homem-máquina,
entrarem num novo paradigma, que lugar ocuparemos nós como seres humanos? O que passará a ser um humano? Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui e nos miscigenámos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas. Um ser humano é um ser de resistência e de combate. É só preciso determinar a causa certa. Muito obrigada. E portanto foi este o discurso. Pá, eu achei isto um discurso excelente. Okay? Ele está, neste caso, a viralizar nas redes sociais. Pá, e um obrigado a Lídia Jorge, porque acho que isto está fantástico mesmo. E eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que estes são os ideais certos. Estas são as convicções certas. E portanto, faremos o que tivemos que fazer para continuar a remar na direção certa e o resto é o resto. E é isto, amigos. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Não há muita coisa para gostar, mas é o que é, só coisas para lamentar. E aqui nos vemos amanhã, se tudo correr bem. Um grande abraço, portem-se bem. Beijinhos, malta. Até amanhã.